Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus que eu venho até a vocês neste dia, no penúltimo dia do mês de março de 2023, partilhar da parte do Espírito Santo uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que o Espírito Santo ele me iluminou durante esta semana. É bem verdade que eu fiquei, como posso explicar, fiquei impactado porque esse é o tipo de mensagem que não faz prazer de ouvir, porque tem a ver com as dificuldades que nós encontramos na nossa vida quando nós tomamos a decisão de obedecer à vocação divina que o Espírito Santo ele coloca no nosso coração. E gostaria de dizer também para você, meu amigo, minha amiga, que existe solução para todas as dificuldades, para todos os problemas que nós enfrentamos nessa vida. E a solução, sem sombra de dúvida, chama-se Jesus Cristo. É por isso que a palavra do Senhor ela declara dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem verdade que Deus ele quer salvar a todas as pessoas, mas isso não depende, meu amigo, minha amiga, unicamente de Deus, mas sim da vontade de cada pessoa em tomar uma decisão, em se posicionar, em aceitar assumir um compromisso com Deus e com Cristo Jesus, nosso Senhor. É bem verdade que, como seres humanos, nós temos sempre a tendência de querer dirigir a nossa vida, de querer que a vida ela seja do jeito que nós queremos. Mas infelizmente, meu amigo, minha amiga, existe algo que impede com que a vida seja do jeito que nós queremos, que são as circunstâncias, que são as problemáticas da vida, que nos colocam muitas das vezes numa porta, num túnel sem saída, e que nos colocam em situações completamente complicadas que se Deus ele não te intervenir, a gente corre o risco de tomar decisões, como posso explicar, decisões precipitadas. É bem verdade que as pessoas que cometem o suicídio, na maioria das vezes, a pessoa ela não toma a decisão assim, simplesmente em querer dizer eu vou me suicidar, eu vou me matar. Não é assim que funciona. O que leva um ser humano, uma mulher, a se suicidar são os problemas, são as dificuldades, são os sonhos não realizados. Por isso é que Deus enviou Cristo exatamente com este objetivo de fazer-nos entender que ele é a solução, mas Ele só pode agir a partir do momento que nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida para Ele. Glória a Deus. Não hesite, meu amigo, minha amiga, a dar like, a fazer comentário, a se inscrever no canal que o Espírito do Senhor me deu. Já está a caminho de 2 anos. É bem verdade que muitas pregações que Deus tem me levado a pregar nesse meio que Ele abriu as portas para eu fazer a vontade dEle, que as redes sociais, algumas estão sem qualidade, mas você pode encontrar a mensagem completa no YouTube. Você se inscreve no canal que o Espírito Santo tem nos dado, que é Inocêncio Walter Bon. Vai lá, se inscreva, faça comentário. Vamos juntos fazer aquilo que Deus quer, que é anunciar a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou fazer a oração. E assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa mensagem que o Espírito ele tem para nós, para o dia de hoje. Conforme eu disse, não é eu que decidi, foi o Espírito Santo quem me deu, e Ele me deu porque Ele sabe, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir isso, existem muitas pessoas que estão a sofrer nessa vida, que estão com a vida completamente destruída por falta de conhecimento. Deus falou através da boca do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Então,
Você vai ouvir uma mensagem poderosa, arranque tudo que é entendimento, e se você crê, meu amigo, minha amiga, Deus ele irá de fazer uma obra poderosa, tanto na tua vida como na minha vida. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer que eu venho até a Ti neste momento, eterno Deus, prestar culto a Ti. É bem verdade que os céus é o Teu trono e a terra é o estrado dos Teus pés. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guarda os Teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que não habita em casas feitas por mãos humanas, haja visto que o Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O Senhor é o Deus Elohim, aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Em Ti, eterno Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam governos, sejam dominações, todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito. Senhor Jesus, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, o que era, o que há de vir. O Senhor é o primogênito dos mortos, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá, aquele que morreu e ressuscitou e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Senhor Jesus, guia-me, Senhor Deus, nesse preciso momento, que o Senhor possa falar por intermédio de mim, que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com essa pessoa, que possa lhe libertar, que possa livrar ela do engano, que possa libertar ela dessa situação complicada que ela se encontra na vida. E quero te pedir desde já, Santo Deus, que o Senhor cura alguém que talvez esteja visualizando essa mensagem, que se encontra oprimido, que se encontra doente, que se encontra completamente, Senhor Deus, num leito de dor, que o Teu Espírito possa curar essa pessoa, possa libertar essa pessoa da situação complicada que ela se encontra. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidades de falar, mas o Espírito que habita em vós, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que eu irei de enviar, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito, ensinado, e falará por intermédio de vós. Espírito Santo, fale por mim. Eu quero simplesmente nesse momento ser um instrumento, um vaso que é usado nas mãos do oleiro, para que a Tua vontade e o Teu nome ele seja exaltado e glorificado. Toma a direção, Espírito Santo, destes momentos que o Senhor estará falando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e só tenho que lhe louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Deus tem para nós está na antiga aliança, no Pentateuco, glória a Deus. O Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, o primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo de número 37, glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos interessantes. Versículo 8 diz o texto sagrado: Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Versículo de número, capítulo 37, o mesmo capítulo.
versículo de número 23 e 24, diz o texto sagrado. Mas logo que chegou José, vamos ler o versículo 22, depois o versículo 23 e 24. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. E a última palavra que nós vamos ouvir, que Deus tem para nós, glória a Deus, está depois do livro do profeta messiânico, um outro profeta maior, profeta Jeremias, glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo de número 38, versículo de número 6, diz o texto sagrado. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com corda na cisterna. Não havia água, senão lama, e Jeremias atolou-se na lama. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Deus tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre o calabouço. Missionário, o que é que significa essa palavra, calabouço? Calabouço, meu amigo, minha amiga, não é nada mais, não é nada menos do que uma cisterna. O que é uma cisterna, missionário? Uma cisterna é um poço fundo que pode ser considerado como uma prisão, que pode ser localizada ou no subterrâneo de um palácio de um rei, como também pode ser localizada num deserto, numa área isolada e vazia. Eu fui pesquisar sobre o calabouço. O calabouço da antiguidade, ele fazia 14 metros de comprimento e 4,8 metros de largura de profundeza. O que é que tem a ver, missionário, o calabouço com esses textos que você acabaste de ler, que Deus ele tem para nós? A palavra do Senhor, ela conta a história de José. José era um dos filhos de Jacó. Jacó ele tinha 12 filhos. Dentre os 12, tinha um que Jacó ele se afeiçoou mais, que ele não é que ele não amava os outros filhos, mas Jacó ele se namorou mais, ele gostava mais de José, porque José ele era parecido com Jacó por dentro. Ele era um sonhador, ele sonhava como seu pai, ele pensava como seu pai. Por causa disso, José ele se tornou amigo do seu pai, e além do que isso, o amor que Jacó ele sentia pelo seu filho José, uma vez que José era filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel, tornou-se visível aos seus irmãos, de tal maneira que os seus Jacó ele fez uma túnica colorida para o seu filho José. Já nisto, os irmãos de José, porque Jacó ele tinha 12, os irmãos deles, os outros filhos de Jacó, eles começaram a sentir ciúmes de José. Por causa disso, que o seu pai começaram a sentir ciúme de José e inveja de José, porque Jacó ele amava mais a José do que os seus irmãos, e havia feito uma túnica colorida para José. E já nisso, os seus irmãos já se sentiam mal, já se sentiam completamente não se sentiam bem de saber que o pai gostava mais de o seu filho José do que a eles. É exatamente por isso, porque José ele soube cativar a amizade do seu pai, e não só por isso, eu penso, segundo a história, que era o filho que mais conversava com o seu pai.
E isso também fez com que Jacó ele gostasse mais de José. E a palavra do Senhor é de que mais do que isso, meu amigo, minha amiga, para além do seu pai gostar dele, lhe amar ele, o Criador dos céus e da terra, o próprio Deus, ele também amava, ele também gostava de José. E Deus, ele tinha um plano na vida de José. E Deus, ele começou a revelar o que ele ia fazer com José no futuro por meio de sonhos. José, ele sonhou, meu amigo, minha amiga, o sol, ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E mais do que isso, antes desse som do sol e a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele, ele sonhou que ele estava no campo, junto com os seus irmãos. E o pinheiro de José, ele se levantou e dos seus irmãos e do seu pai e da sua mãe se curvavam diante deles. E José, quando ele recebeu primeiro esse sonho aqui que eu acabei da espiga que ele teve, ele foi contar para o seu pai, foi contar para os seus irmãos, porque naquele tempo aí, como eles viviam em tribos, então ele contou, o primeiro som do espinheiro ele contou no pequeno almoço. E naquele momento que eles estavam reunidos entre famílias e conversavam, José, ele disse, olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que o meu espinheiro, nós todos estávamos no campo, eu junto com os meus irmãos, e o meu espinheiro, ele se destacou mais do que, se havia se destacado mais, os vossos espinheiros se curvavam diante dele. Aí o irmão mais velho, Rubem, ele não suportou em ouvir aquilo. Ele falou, espera aí, você que é o caçula, você que não trabalha, você que só sabe comer, dormir, você que só sabe comer, dormir, ficar em casa, quer dizer que você vai ser melhor do que nós? Aí depois, José ele teve um outro sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E ele contou isso no jantar, que quando ele contou, até o próprio pai Jacó não suportou de ouvir aquele sonho. Ele disse, quer dizer que eu, a minha mulher, os teus irmãos, vamos nos curvar diante de você. Jacó, ele ouviu aquilo, ele guardou no coração, mas só que os irmãos de José, eles começaram a odiar José por causa das suas palavras. E nós vimos isso no capítulo 37, no versículo de número 8. O texto diz que os seus irmãos lhe perguntaram, quer dizer que reinarás sobre nós e sobre nós dominarás completamente? Diz a palavra que quanto mais odiaram José por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Aqui tem um entre parênteses, meu amigo, minha amiga. É bem verdade que na maioria das vezes que nós sofremos na vida, tem situações, tem circunstâncias que acontecem, que têm acontecido na nossa vida, que a gente não desejava que aquilo acontecesse. Mas por causa, inúmeras vezes, da nossa imaturidade, na maioria das vezes por falta de maturidade, a gente vai falando para as pessoas, né, os nossos sonhos, os nossos desejos, no intuito de pensar que as pessoas vão se alegrar com o que vai sair da nossa boca. Ao contrário, meu amigo, minha amiga, talvez o que vai sair da nossa boca vai criar, vai provocar ciúme, ira no coração das pessoas. Martin Luther King, o servo do Senhor que já dorme no Senhor, ele declarou uma frase que é completamente, que diz respeito a esse texto sagrado que nós acabamos de ler, de José. Ele declarou dizendo o seguinte, olha aqui, para se construir ou para se ter inimigos ou inimigas na vida, basta simplesmente se falar para as pessoas do que você pensa. As pessoas não vão te odiar, meu amigo, minha amiga, porque talvez elas decidiram te odiar. Não é assim que funciona. As pessoas começam a te odiar, primeiro porque elas começam a ver como é que as coisas na sua vida vão funcionar. E mais do que isso, quando você vai começar a contar para as pessoas os seus desejos, os seus sonhos, tem muitas pessoas que gostariam de estar
no lugar que você está a projetar em estar, e ela sabendo que você talvez está a se destacar ou está perto de alcançar aquilo que você deseja, e você, por falta de maturidade, você vai falando para as pessoas o que você quer ou que Deus quer realizar na sua vida. As pessoas, meu amigo, minha amiga, nem todas as pessoas vão estar satisfeitas e elas vão se candidatar em ser suas inimigas. Não porque você fizeste algo de errado contra nada disso. É exatamente porque você foi falar algo que talvez Deus colocou no teu coração que Deus ele iria de cumprir no futuro. Mas só não vão suportar porque o ser humano tem sempre essa tendência de que ninguém quer ficar por detrás de ninguém. Todo mundo quer ficar na frente de todo mundo e todo mundo quer destruir, quer apagar o brilho da estrela dos outros, quer para a sua estrela brilhar. Meu amigo, minha amiga, o que Deus tem na vida de um homem, de uma mulher, ninguém pode impedir. Se Deus ele decidiu dos seus que ele vai realizar uma obra extraordinária na sua vida, ainda que você tenha que passar por caminho doloroso, como esse que nós iremos de ouvir, a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, ela vai se realizar. Porque que Deus projeta para um homem, para uma mulher, ninguém pode impedir. Porque Deus, ele quando coloca o sonho no coração de um homem e de uma mulher, ele quando olha para um homem e para uma mulher, ele vê o presente, ele vê o passado, o presente e o futuro daquele homem e daquela mulher. Abrir aqui um parênteses só para te falar, meu amigo, minha amiga, aqui. Você que não tem conhecimento, Deus está a falar contigo. Você não é aquilo que o teu pai, que a tua mãe, que o teu tio, que a tua tia, que os teus irmãos, que os teus primos, que as pessoas falam de você. Você é o que Deus pensa de você. Se você entender isso, meu amigo, minha amiga, que a tua vida não é aquilo que as pessoas falam de você, porque tem muitas pessoas que têm uma autoestima baixa, que se deixam levar pelas coisas ruins que ele ouve da boca das pessoas, seja dos membros da sua família, porque Cristo ele declarou dizendo que os maiores inimigos de um homem e de uma mulher serão os membros da sua própria casa. É dentro da família que um homem e uma mulher primeiro começam a enfrentar as grandes adversidades da vida. É dentro de uma família que um homem e uma mulher começam a criar inimizades com membros da família, com parentes, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Você vê que os irmãos de José, eles odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras, ao ponto que eles estavam a desejar em querer matar José. Está a entender, meu amigo, minha amiga, o que acontece quando um homem e uma mulher têm um propósito de Deus na vida e que as pessoas que estão ao seu redor não entendem a sua chamada, não entendem o que Deus vai realizar na vida daquele homem e daquela mulher e começam a desejar o mal dela. Por isso, meu amigo, minha amiga, que nem tudo nós temos que falar. Tem coisas na vida que você não pode falar para as pessoas. Você não é obrigado. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. Você não é obrigado a revelar o teu íntimo para todas as pessoas. Você não é obrigado a ser amigo de todo mundo. E você não é obrigado a revelar o teu íntimo para todas as pessoas. Para você revelar o teu íntimo para alguém, você tem que conhecer quem é aquela pessoa e você tem que saber se aquela pessoa gosta de você ou não. Se aquela pessoa ela gosta, como assim, missionário, me explica? Para a amizade acontecer entre um homem, entre duas pessoas, tem que haver um eco, tem que haver um imã, ou seja, os dois têm que se sentir confortável com a presença de outro e não pode ver, como posso explicar, um pensando que é melhor, que é superior ao outro. Então, se você está se aproximando de uma pessoa que você vê que você é melhor do que essa pessoa, você é superior a essa pessoa nunca será tua amiga. Você nunca vai conseguir construir relacionamento com alguém que tem um pensamento de pensar que é melhor do que você, que é superior a você. Essa pessoa nunca vai ser tua amiga. As pessoas, para serem amigas, as pessoas têm que se gostar primeiro. E os dois têm que se ver no mesmo nível. E os dois têm que se aceitar do jeito que as pessoas são. É assim que as amizades duradouras nessa vida, elas acontecem.
Mas só que, infelizmente, José não conseguiu ser amigo dos seus irmãos por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Mas do seu pai, José conseguiu ser amigo. Por quê? Porque o seu pai, ele sonhava, ele pensava, ele sentia o mesmo que José sentia. Então os dois se tornaram amigos. E a palavra do Senhor fala que um belo dia os seus irmãos foram para o campo, foram lavrar. E o seu pai Jacó disse: olha, vai ver onde é que os teus irmãos eles foram lavrar e leva isso para eles. Penso deu algo que é para José levar para os seus irmãos. E quando José estava se aproximando do local onde os seus irmãos eles estavam, ele se encontrou, penso porque ele não conhecia muito bem o caminho, se encontrou com alguém que era um vigia, alguém que conhecia completamente aquela estrada onde José estava a trilhar. Disse: olha, eu ouvi os teus irmãos a irem por este caminho. José seguiu os seus irmãos. E ele, quando estava se aproximando dos seus irmãos com a alma pura, com um sorriso nos lábios, com os olhos a brilharem, ele não sabia, meu amigo, minha amiga, que os seus irmãos estavam a pensar em lhe matar. Mas, missionário, espera aí. Como é possível os irmãos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, desejarem matar o outro? Mas aquilo que eu falei, que Cristo falou, que os maiores inimigos de um homem e de uma mulher serão os membros da sua própria casa. Foi por causa dos sonhos de José, foi por causa do que saiu da boca de José, porque o que estava saindo na boca de José não estava a entrar na cabeça deles, porque eles falaram assim: não, eu sou mais velho, eu é que tenho que ser melhor do que ele, eu é que tenho que estar acima dele. Mas, meu amigo, minha amiga, o que Deus tem na vida de um homem e de uma mulher não significa dizer que Deus ele tem na vida do outro homem, porque o que as pessoas precisam entender, que nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, Deus ele não olha para a aparência de um homem e para uma mulher. Deus ele olha para o coração. O mesmo também aconteceu com Davi. Davi também foi o mesmo exemplo. Deus ele escolheu Davi porque Deus ele viu que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque os outros irmãos não tinham desejo de servir a Deus. Mas José ele acreditava em Deus, ele servia a Deus. E aí vem a mensagem. Por causa, meu amigo, minha amiga, do que José falou para os seus irmãos, ele foi vítima a ser jogada para o calabouço. O calabouço, meu amigo, minha amiga, não é lugar de pessoas dignas, não é lugar de pessoas ajuizadas ou de pessoas de bem irem parar para este lugar. A princípio, eles queriam lhe matar, mas Rubem, como era irmão mais velho, disse: não façamos isso porque ele é nosso irmão de sangue. Não vai adiantar nada nós matar o nosso irmão. Vamos jogar ele nessa cisterna, porque a palavra cisterna significa calabouço. José ele foi parar naquele lugar terrível, naquele poço terrível. Mas missionário, como pode, meu amigo, como pode, missionário, alguém que tem sonhos de Deus na vida, alguém que Deus revelou coisas misteriosas, descer nesse nível, ser lançado num calabouço, num poço? Meu amigo, minha amiga, sabe como é que Deus ele funciona? Deus ele abate o ser humano para depois exaltar. Deus ele funciona diferente de Satanás. Satanás ele levanta as pessoas, coloca as pessoas no lugar mais alto, depois ele puxa o tapete que é para as pessoas caírem e terem a vida completamente destruída. Mas Deus ele funciona de maneira diferente. Deus ele abate o ser humano, Deus ele quebra o ser humano. Deus ele faz o ser humano passar pelo caminho do sofrimento, que é para depois exaltar aquele homem e para aquela mulher. Só que, meu amigo, minha amiga, que é para os sonhos de Deus acontecer na vida de um homem e de uma mulher, o homem e a mulher, eles têm que ser vítima, aí descer no calabouço, na cisterna, no fundo do poço. José ele foi parar no calabouço, ele foi parar na cisterna, ele não queria, mas por causa dos sonhos de Deus na vida dele, ele foi vítima, aí parar
para este calabouço. Se você, meu amigo, minha amiga, se você quer servir a Deus, você tem que estar pronto que é para ser jogado na cisterna, no calabouço. Você tem que estar preparado que é para ser colocado debaixo de todos. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele não quer gerar filhos de papai e de mamãe, não. Deus ele quer gerar homens maduros, homens e mulheres de Deus. E só tem uma maneira que Deus ele usa, que é para moldar os seus vasos, que são os seus filhos e as suas filhas, é o caminho do sofrimento. Talvez aqui está a resposta. Por que muitas pessoas não estão a conseguir se voltar, não estão a conseguir tomar a decisão de vir para Cristo e de se converter ao Evangelho? Porque o que as pessoas querem no que diz respeito à vida cristã, as pessoas querem ir para a igreja, as pessoas querem frequentar os cultos, querem ouvir louvores, que não está nada de errado, querem cantar, querem se alegrar, as pessoas querem casar, as pessoas querem realizar os seus sonhos, as pessoas querem ter uma vida completamente farta, sem passar pelo calabouço. Mas, meu amigo, minha amiga, o que não custa nada, não vale nada. Para Deus é assim que funciona. Você quer que Deus ele realiza algo extraordinário na tua vida, você tem que estar preparado que é para ir para o calabouço. Não tem outro caminho, meu amigo, meu amigo. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que Deus fez, que Deus ele exaltou, que Deus fez coisas extraordinárias na vida dele, que não passaram pelo calabouço. Olha, a Bíblia Sagrada é o livro dos sofredores. É o livro dos sofredores. Mas não tem outra escolha, meu amigo, minha amiga. Se você quer que Deus ele te exalte, que Deus ele te abençoe, então você tem que estar preparado que é preparar para o calabouço. Isso é uma forma simbólica que é simplesmente que é para te falar que o caminho de Deus é esse. É um caminho estreito, é um caminho complicado, é um caminho de sofrimento. Porque, meu amigo, minha amiga, ser cristão é ser odiado, é ser perseguido, é ser colocado debaixo de tudo e de todos. Ser cristão é ser criticado, é ser caluniado. Você vê que Cristo ele fala algo interessante nos evangelhos. Odiados sereis por todos por causa do meu nome. Cristo, ele quando esteve aqui na terra, ele foi odiado. Ele foi odiado e ele sabia que Satanás iria estimular as pessoas que para lhe matarem. Mas sabe por que isso, meu amigo, minha amiga? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem se submeter à verdade de Deus. Outro homem que foi vítima do calabouço foi o profeta Jeremias. Nós lemos no capítulo 38, no versículo de número 6, diz o texto sagrado que então o rei Zedequias, ele falou a Malquias, filho do rei, para jogarem no lugar do átrio da guarda, que é para jogarem Jeremias dentro de uma cisterna. O que é que eles fizeram, missionário? Eles amarraram o profeta Jeremias, eles jogaram numa cisterna que é um calabouço, e como a cisterna era muito longa, que é para coisa, e só tinha lama, o que é que eles fizeram? Deixaram o profeta Jeremias cair aí, ele ficou aí sem água e completamente abandonado. A história do profeta Jeremias é idêntica, meu amigo, meu amigo. O profeta Jeremias, ele não havia decidido em querer ser profeta, mas Deus ele falou desde criança que você será o meu profeta. Eu vou te enviar para as nações, que é para você denunciar os pecados do povo. Mas só que aqui a história era o seguinte: o rei Zedequias, ele variava. A hora ele tinha medo de Jeremias, a hora ele sentia raiva de Jeremias e levou Jeremias a ser jogado na cisterna. O profeta Jeremias, meu amigo, minha amiga, ele é chamado como profeta chorão. Por quê? Porque ele era um dos profetas que a mensagem que Deus ele usava Jeremias para pregar não era aquilo que as pessoas queriam ouvir. É exatamente isso que está a acontecer nos dias de hoje. As mensagens que são pregadas em muitos lugares são mensagens que massageiam
o ego. São mensagens que vai de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas, meu amigo, minha amiga, quem te falou que que a mensagem, que a pregação do Evangelho, ela tem que ser de acordo conforme nós queremos, conforme nós pensamos? Sabe por que a maioria não quer se converter? Por quê? Porque a pregação do Evangelho, ela confronta as pessoas, confronta tanto o homem como a mulher. A pregação do Evangelho, ela desnuda o homem e a mulher. Porque Deus, ele quando fala, ele vai... A palavra de Deus, ele é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra no mais profundo do nosso ser e faz a divisão entre as juntas e as medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é que Deus faz, missionário? Deus, ele quando fala, meu amigo, minha amiga, é para nos confrontar. É para nos confrontar. E nós temos que entender uma coisa, que isso é um problema muito grave, porque as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem ouvir, principalmente as raparigas, não querem ouvir que você, moça, não pode ter uma vida sexual ativa enquanto não casar. Você, homem que é casado, você não pode cometer pecados de adulto, você não pode se relacionar com pessoas que não são o teu cônjuge, você não pode roubar, você não pode mais. Quer dizer, as pessoas não querem ouvir o não de Deus, as pessoas não querem viver uma vida de disciplina. Sabe o que que dizem, sabe o que a palavra do Senhor diz, meu amigo, minha amiga? Se nós não queremos a disciplina do Senhor, então somos bastardos, não somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. E as pessoas que não aceitam ouvir a pregação do Evangelho, que não aceitam ser confrontados pela pregação do Evangelho, não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. E Deus, meu amigo, minha amiga, Deus é o reto, eterno, grande juiz. O que é pecado no passado continua a ser presente, continua a ser pecado no presente e será no futuro. Mas aqui no caso de Jeremias e de José, o que levou eles dois a irem para o calabouço é exatamente o bom testemunho. De José foi por causa dos sonhos que Deus colocou no coração dele. De Jeremias, por causa de falar a verdade. Por causa de falar a verdade. Agora a pergunta que o Espírito Santo tem para você e para mim: que tipo de pessoa você quer ser? Se você quer que Deus ele muda a tua história, se você quer, meu amigo, minha amiga, que Deus ele faça algo extraordinário acontecer na sua vida, você tem que estar preparado para o calabouço, tem que estar preparado para ser colocado debaixo de todos. Não é que Deus seja mau, mas não tem outro caminho para Deus ele exaltar um homem, uma mulher, a não ser pelo caminho da humilhação. Deus ele faz isso, é a maneira de Deus de trabalhar. Eu não tenho resposta para isso. Simplesmente que é para nós entender que Deus ele é soberano e que ele está no controle da nossa vida. E isso funciona assim porque Deus ele sabe, meu amigo, minha amiga, que a nossa tendência é para soberba. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga, se todas as coisas na sua vida estiverem a acontecer do jeito que você pensa, do jeito que você deseja, do jeito que você projeta? O que você vai pensar? Eu não preciso de Deus porque tudo aquilo que eu quero está acontecendo na minha vida. Deus para mim será simplesmente um detalhe. Então, Deus, como ele é soberano, ele como quer mostrar para as pessoas que ele está no controle da vida, porque ele é o autor da vida, Deus ele permite que aqueles que querem seguir a ele, que querem se submeter a ele, passam pelo calabouço, passam pela cisterna. E normalmente é assim, meu amigo, o caminho de Deus é um caminho tão difícil que às vezes quando a gente está na cisterna, às vezes quando a gente está no calabouço, a gente não consegue perceber porque que tudo está de errado na nossa vida, porque que as coisas não estão acontecendo. E as pessoas que não estão a entender o que não sabem, porque nós não sabemos o futuro de ninguém, que não sabem o propósito que Deus tem na vida de um homem e de uma mulher, o que eles irão de se contentar simplesmente, sabe, será o quê? Será em te criticar, será em te caluniar, será em te jogar palavras de maldição. Mas se você não acreditar, meu amigo, minha amiga, no propósito que Deus colocou no teu coração, se você não acreditar no ministério que Deus te deu, se você não acreditar naquilo que Deus ele vai realizar, no som que Deus irá de realizar na tua vida no futuro, ninguém mais irá de acreditar por você.
Você vê que isso eu estava ouvindo, me chamou a atenção quando eu estava ouvindo os evangelhos, que Cristo, ele quando foi levado perante o Sinédrio, e perante o Sinédrio e os fariseus, os sumos sacerdotes, eles estavam fazendo acusações falsas contra ele, ele guardou silêncio. Ele não falou nada, porque Cristo, ele sabia que a missão dele era morrer, que é para a humanidade ser salva, e que ele não precisava se defender. Mas só que Pôncio Pilatos, ele ficou admirado em ver Cristo ficando em silêncio. E você vê que hoje, quando nós estamos a sofrer, quando as coisas estão a acontecer de maneira ao contrário à nossa vida, a gente quer se justificar, a gente quer se defender, a gente quer pegar o telefone e justificar para inúmeras pessoas falarem que nós não somos aquilo que... Meu amigo, minha amiga, se você conhece o Deus que te garante, se você tem comunhão com Deus, você não precisa se justificar, você não precisa se defender. Porque o Deus que você serve, ele é que irá de te defender. Pilatos, ele ficou admirado porque na cabeça de Pilatos, ele viu que o normal, quando alguém está a ser criticado, quando alguém está a ser difamado, quando alguém está a ser caluniado, quando alguém está a ser injustiçado por muita gente, o normal é aquela pessoa que está a lhe injustiçar, que está a lhe caluniar, que está a lhe criticar, que está a lhe ofender, se defender. Mas Cristo, ele agiu completamente diferente. Cristo, ele guardou silêncio, conforme diz o profeta Isaías, que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Você não é aquilo que as pessoas falam de você, meu amigo, minha amiga. O que Deus, ele determinou, o que Deus, ele projetou para a tua vida, vai acontecer. Claro, se você crer, se você permanecer firme na rocha que se chama Jesus Cristo, as coisas vão acontecer. José, ele sofreu muito. Ele sofreu e não ficou simplesmente aí o calabouço. Ele foi vendido para o seu irmão e no Egito ele também foi jogado novamente no calabouço por ser acusado injustamente de violar ou de violentar a mulher do seu patrão. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, como é que é o caminho de um homem e de uma mulher de Deus? Completamente difícil, completamente ao contrário. Ser cristão, ser homem, ser mulher de Deus não é para todos, meu amigo, minha amiga. As pessoas vejam missionário a pregar, como as pessoas vejam os outros homens de Deus a pregar. As pessoas ficam felizes, as pessoas ficam espantadas. Mas você não conhece, meu amigo, minha amiga, o que é ser um homem, uma mulher de Deus. É você ouvir críticas, é você ouvir calúnias, é você ouvir mentiras ao teu respeito e você simplesmente confiar em Deus. É aquilo que eu falei, meu amigo. É por isso que você e eu, a gente tem que ter comunhão, a gente tem que conhecer a Deus, porque o único que vai te defender, como o único que justificou Cristo, é o próprio Deus. Mas a gente tem que aprender a ter fé em Deus. O justo viverá pela fé. Jeremias, ele sofreu inúmeras vezes. O calabouço lhe jogaram porque o rei ele ficou completamente irado com a pregação de Jeremias. Porque Jeremias, Deus lhe levou a profetizar a destruição de Jerusalém. E aconteceu, Jerusalém foi destruída mais de 40 vezes. Deus, ele usou a boca de Jeremias para falar sobre isso. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo idólatra. Eles praticavam a idolatria. Eles construíram um altar ao lado do vale de Rinom para Quemos e ofereceram sacrifícios das suas crianças a Quemos, a Moloque. Ofereceram sacrifícios a Moloques e sacrificaram os seus filhos, coisas que Deus nunca havia lhes dito que é para fazer em Tofete. Eles mataram os seus filhos em Tofete e sacrificaram mais de 20 mil crianças no vale de Rinom. Coisas que Deus nunca havia dito para o povo de Israel fazer, nem tampouco havia passado na mente de Deus. Por causa disso, Jerusalém foi destruída mais de 40 vezes. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? E Jeremias, ele havia profetizado que Deus ele iria destruir
a cidade porque o povo não queria ouvir Deus. O povo, ele queria uma solução imediata. Exatamente o mundo de hoje, exatamente as pessoas de hoje. As pessoas não querem Deus. Mas como assim, missionário? Vou explicar como é que as pessoas não querem Deus. Se as pessoas quisessem Deus, as pessoas poderiam abandonar os maus hábitos, os seus vícios, as suas paixões, as suas ilusões, os seus desejos, que é para se submeter ao que Deus quer para a vida das pessoas. As pessoas não querem Deus. As pessoas só falam, eu amo a Deus, eu quero Deus. Mas vê a vida das pessoas durante a semana. Você vê, as pessoas não têm uma vida com Deus. As pessoas vivem no pecado, as pessoas não oram, as pessoas não congregam, as pessoas não falam Deus. O que as pessoas sabem fazer, sabe o que? É ir de casa em casa, se reunir, sentar e ficar a fazer fofoca e ficar a fazer comentários malignos que elas viram de outras pessoas e elas começam a comentar, a criticar, a falar mal das pessoas. É assim que as pessoas vivem hoje. As pessoas vivem em uma vida de fofoca, uma vida de brincadeira. Você está aí no teu canto, mas você não sabe quem está falando mal de você. É isso que as pessoas vivem. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm Deus na sua vida. As pessoas não têm Deus no seu coração. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero te falar que o caminho que Deus ele preparou para aqueles que querem servir a Ele é esse. Você quer ser um homem, uma mulher de Deus, então você tem que estar preparado que é para ser jogado na cisterna. Mas você vê que José, ele não tinha rancor dos seus irmãos. Ele não tinha rancor dos seus irmãos. Mas o que os seus irmãos fizeram com ele, o ódio que sentiram por José, porque a partir do momento que quando se odeia, se peca. Sabia disso? Se você saber quando você começa a sentir ódio de uma pessoa, você está a pecar. Porque o ódio é uma obra, é algo que está dentro de Satanás. Quando você começa a odiar alguém, você está a pecar. Você está a pecar porque o ódio é algo maligno. E tem muitas pessoas que são assim. José ele poderia dar o troco porque o calabouço, assim como a venda, porque eles fizeram muitas coisas que suficiente que para um homem natural ele poderia mandar matar os seus irmãos. Eles jogaram José no calabouço, venderam, mentiram para o seu pai que ele morreu. Ao menos só esses três motivos era motivo de sobra, que é para José ele guardar rancor, guardar ódio e mandar matar, será preciso, os seus irmãos. Como assim, missionário? Quando Deus ele exaltou José no Egito, ele levou a interpretar o sonho do mais poderoso homem que existia naquela época, que era o faraó, que era 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Havia fome em todo o mundo, mas no Egito havia fartura. E quem era o governador? Era José. Os seus irmãos eles foram lá simplesmente com a intenção de querer comprar alimentos, mas só que José ele se lembrou de seus irmãos quando eles falaram que eles foram comprar mantimento, e Deus ele fez José se lembrar dos sonhos que havia dado para José, que um dia o sol e a lua e 11 estrelas iriam se curvar diante dele. Deus ele falou com José, sou fiel ou não sou fiel? José se lembrou do sonho. E José, numa primeira vista, Deus ele fez José se lembrar do sonho. E José também, quando viu os seus irmãos, ele se lembrou de toda a maldade que os seus irmãos fizeram com ele. Numa primeira etapa, José mandou colocar todos presos. É normal, é normal. Ele é ser humano conforme eu sou ser humano, conforme você é ser humano. E é normal, ele ficou chateado porque ele se lembrou, mandou colocar os seus irmãos dentro da prisão. E os seus irmãos, quando foram presos, sabe o que eles pensaram? Isso tudo está nos acontecendo porque nós vendemos o nosso irmão, o sangue dele está sobre nós. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz com as pessoas que te pisam, com as pessoas que te humilham, com as pessoas que te colocam embaixo, que é para o dia que Deus te vier exaltar, elas vão reconhecer o poder de Deus na tua vida. Mas José, ele não guardou rancor.
ele não guardou mágoa. Primeiro, por alguns motivos. Primeiro, José, ele reconheceu que Deus, ele estava no controle da sua vida. Quando Jacó ele veio a falecer, e quando os seus irmãos eles enviaram uma carta para José por intermédio do mensageiro do Egito, dizendo que, olha, o seu pai ele disse que antes de morrer, para você perdoar os seus irmãos pela maldade que eles fizeram contra você. José ele chorou muito e chamou os seus irmãos. Ele disse assim: porventura estaria eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem, como se vê no dia de hoje. O que fez José, meu amigo, minha amiga, não se suicidar, foi primeiro que José, ele acreditava que Deus está no controle da sua vida. Independentemente se ele ficasse no calabouço, se ele fosse jogado na cisterna e se ele passasse por caminhos piores, ele acreditava que Deus está no controle da sua vida. Eu estou a falar isso porque o Espírito Santo está a falar isso por quê? Porque tem muitas pessoas que, quando as coisas começam a pegar fogo, é uma linguagem que o Espírito Santo quer fazer nos entender. Quando as coisas começam a ficar complicadas na nossa vida, não começam a se realizar, quando os nossos sonhos não começam a acontecer do jeito que a gente deseja, a tendência é querer se frustrar, a tendência é querer se matar. Mas José, ele ficou firme em Deus. Ele ficou firme e mesmo as coisas acontecendo ao contrário, tudo que José ele começou a fazer quando ele chegou no Egito, Deus o abençoava, porque, meu amigo, minha amiga, o que Deus ele quer, o que Deus ele tem para a vida de um homem e de uma mulher, ele realiza. Mas uma coisa é verdade que eu gostaria de abrir aqui entre parênteses, que é para dizer para você, que Deus só permite que um homem e uma mulher vai para o calabouço, como foi no caso de José e do profeta Jeremias, e que muitos homens de Deus que foram presos no passado, como o apóstolo Paulo, quando Deus ele sabe que esses homens e essas mulheres vão suportar, e também quando Deus sabe que tem algo grande, extraordinário para realizar na vida do homem e da mulher. Nem qualquer homem de Deus e nem qualquer mulher de Deus que é jogado no calabouço, na cisterna. Simplesmente as pessoas que Deus ele quer realizar coisas maiores. José, Deus, ele o fez se tornar governador do Egito. E Jeremias, ele está classificado na categoria dos profetas maiores. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque o calabouço não é para qualquer um. Ou quando falo, né? Qualquer um, estou a falar, Deus ele só permite que um homem e uma mulher de Deus passa pelo calabouço quando Deus quer fazer algo grande, inimaginável, que vai impactar a vida de muita gente. Se você quer, meu amigo, minha amiga, servir a Deus, você tem que estar preparado para isso. As coisas não vão ir bem do jeito que você quer. As coisas vão funcionar do jeito que Deus quer. Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai te exaltar. Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas você tem que aprender a se submeter o que Deus quer para você e ser fiel. Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele não é violador de corações. Deus é espírito e é o Deus dos espíritos. Deus só realiza coisas extraordinárias na vida de homens e mulheres que desejam completamente se render, prestar culto e servir a Ele. Por isso você tem que entender, meu amigo, minha amiga, seja mais sábio. Mesmo você não falando para as pessoas o que Deus vai fazer na sua vida, se você tiver a fazer as coisas corretas, de uma maneira ou outra você vai trilhar pelo caminho do sofrimento. É claro que só tem uma diferença que se você não falar para as pessoas, né? Se você não falar para todas as pessoas as coisas que Deus vai fazer na tua vida, você talvez possa limitar o número de inimigos, o número de perseguidores para você. Mas se você ficar a falar para todo mundo
as coisas que Deus vai fazer na sua vida, então a tua perseguição, a tua calúnia, ela será maior. Cristo, ele guardou silêncio. Você vê que Cristo, quando ele foi acusado, ele ficou em silêncio, ele não se defendeu. E Pilatos, Pôncio Pilatos, ele ficou admirado porque ele viu que aquilo foi uma personalidade muito forte. As pessoas estavam falando mal de você, você não se defende, você fica completamente em silêncio. Sabe por quê? Porque Cristo, ele tinha a convicção daquilo que Deus, ele queria que ele realizasse, que era morrer pela humanidade e não voltar atrás. Você já chegaste para se perguntar, meu amigo, minha amiga, o que Deus quer para a tua vida? Você tem que se perguntar, mas para isso acontecer, você tem que desejar, você tem que buscar Deus, você tem que achar tempo, e você tem que aprender a se submeter e obedecer os princípios de Deus. Se você quer vencer o calabouço, ou se você quer que Deus te tire do calabouço, você tem que estar preparado. Mas se você quer servir a Deus, não tem como eu te dizer que você não pode passar pelo calabouço, pelo caminho da dificuldade e do sofrimento. Deus, ele não quer que os seus filhos e suas filhas se acomodem numa vida estável. Não, Deus quer que o cristão, o homem e a mulher de Deus, eles tenham experiências melhores e maiores. E só tem uma maneira de ter experiências melhores e maiores com Deus, é passar pelo calabouço, é ser jogado pelo calabouço, é passar pelo caminho do sofrimento. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa mensagem que o Espírito Santo ele me levou para partilhar com vocês sobre o calabouço é uma mensagem complicada, é uma mensagem difícil, porque as pessoas hoje não querem sofrer. Ou quando falo sofrer, as pessoas não querem ser verdadeiras, não querem se submeter à vida que Deus quer para elas. E não querem ser do jeito que Deus quer que as pessoas sejam verdadeiras, corretas. Mas só que uma coisa é verdade, mano. Se você quer servir a Deus não é para todos. Não foi à toa que Cristo, ele não falava à toa. Cristo, ele não falava à toa, absolutamente não. Cristo, ele quando falou que vocês serão odiados por causa do meu nome, ele já sabia. O nome de Cristo, Satanás, ele odeia. O mundo, ele odeia porque a vida cristã, ela contraria a doutrina desse mundo, porque o cristão, meu amigo, minha amiga, é luz. E se você não sabia, a luz denuncia as obras das trevas. É por isso que os cristãos verdadeiros são perseguidos, eles são caluniados, eles são difamados o tempo todo. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, não tem outra saída a não ser passar pelo caminho do calabouço. Mas esteja firme, porque Deus, ele quer que o cristão seja firme. Quando aparece um homem ou uma mulher de Deus fazendo o que Deus quer, ele será perseguido. Ele será jogado na cova. Não porque ele deseja, mas porque é assim. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas sentem ira da palavra de Deus. Mas como assim, missionário? Porque a palavra de Deus, ela desnuda o ser humano. Ela confronta o ser humano. Ela mostra os pecados, os defeitos do ser humano. Por causa disso, as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem ser confrontadas. O que levou Herodes Antipas a querer colocar João Batista na prisão, e o que levou Herodias, mulher do seu irmão Filipe, a pedir a cabeça de João Batista num prato. É exatamente isso, porque João, ele denunciava o pecado, era a voz que clamava, ele defendia a verdade e denunciava o pecado. As pessoas não querem ouvir isso, as pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem que Deus exponha a público os seus pecados, os seus defeitos. Por isso que as pessoas perseguem, por isso que as pessoas caluniam, porque as pessoas sentem ira no coração, até vontade de matar aquelas pessoas que fazem o que Deus quer. Deus, ele vai permitir que você passe pelo calabouço, que você seja vítima do calabouço, mas o que ele tem para a sua vida, ninguém irá te impedir. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me levou a partilhar com você sobre o calabouço possa, meu amigo, minha amiga, provocar um impacto, possa
levar você e eu a ser mais sério no relacionamento com Deus, porque servir a Deus não é para todos. Glória a Deus. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa mensagem que o Teu Espírito me levou a partilhar hoje sobre o calabouço. É bem verdade que é um lugar terrível, porque é uma cisterna com uma profundidade de 4,8 metros de profundidade e 14 metros de comprimento. Jeremias e José foram parar aí. José porque ele sonhou e o Senhor deu o sonho para ele que ele seria alguém grande no futuro. Jeremias porque por denunciar o pecado do povo de Israel, ele foi jogado no calabouço do rei Zedequias. Mas, Senhor Deus, ninguém pode impedir com que a tua vontade ela seja feita. O Senhor é o Deus que o teu nome ele tem que ser sempre exaltado. Espírito Santo, ajuda essa pessoa, Santo Deus, a tomar a decisão de vir para o Evangelho, de deixar o Senhor dirigir a sua vida, os seus pensamentos. Sem sombra de dúvida, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Por isso, eterno Deus, que o Senhor possa, Espírito Santo, ajudar essa pessoa a tomar a decisão de vir para Cristo Jesus e de se converter, porque o Senhor tem coisas melhores e maiores para a vida dela. Cuida dessa pessoa, eu entrego a vida dela nas tuas mãos, eu que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa mensagem que nós acabamos de ouvir sobre o calabouço possa nos dar uma reflexão, possa nos levar a ser mais sério no relacionamento com Deus, porque servir a Deus não é brincadeira. Eu estou aqui, eu estou a fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é exercer o ministério como missionário e deixar o coração de Deus feliz. Você não tem que se atacar a mim, porque a palavra ela não é minha, a palavra é de Deus. O que eu sou simplesmente um mensageiro que tento partilhar com vocês o que o Espírito de Deus tem me iluminado sempre. A partir do momento que nós passamos a ter comunhão com Deus, Ele fala conosco, Ele revela coisas, Ele ilumina coisas maravilhosas para nossa vida. Tenha uma boa semana, desejo um bom dia para você. Arranque tudo que é entendimento nessa mensagem, usa como reflexão e, como sempre, o melhor lugar é ao lado do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana, até a próxima mensagem que o Espírito irá de me dar, que eu não sei qual é, mas o Espírito Santo ele está sempre no controle. No entanto, o melhor é sempre fazer o que a gente tem feito, sempre estar em comunhão com Deus e com tranquilidade a obra do Espírito Santo ela vai se realizar e mensagens vão aparecer sem eu esforçar, simplesmente ter comunhão com Deus e Deus ele vai falando com maior naturalidade. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, até a próxima, tchau.